clima não era dos melhores. Numa semana de eliminação na Copa do Brasil e afastamento de Felipe Melo na véspera, a torcida do Palmeiras estava desconfiada. E com toda a razão. Era preciso mais do que uma vitória, mas uma atuação convincente para fazer a massa alviverde voltar a acreditar. Com esse intuito, o Palmeiras colou a bola nos pés e amassou o Avaí nos minutos iniciais. O time catarinense mal conseguia passar do meio-campo e o Verdão tinha mais de 70% de posse de bola quando Guerra encontrou Dudu, que deixou o marcador sentado para bater forte e abrir o placar no Allianz Parque. Autor do passe para o gol de Dudu, Guerra tentou o dele de fora da área. Mas pouco depois veio a má notícia. O venezuelano sentiu uma lesão e teve que sair para dar lugar a Rafael Veiga. O Guerra é aquela dor que ele tem no adutor, né? Então quando ele chutou uma bola no primeiro tempo que passou perto, ele sentiu essa dor. Então, vamos ver. Quem assustou também foi Dudu. Mas não foi lesão não. Ele passou mal e até vomitou. Mas nada de sair de campo. Ele queria mais. Os problemas não atrapalharam. Tanto que Rafael Veiga, que entrou no lugar de Guerra, deu passe para Daverson marcar o primeiro gol com a camisa do Palmeiras e se emocionar. O atacante foi um dos destaques da partida. Mas para Cuca é só o começo, porque o jogador tem muito mais para dar. Ele vai melhorar. A parte técnica dele vai fluir natural. Ele estava de férias, esse é o segundo jogo. Ele não conhece ainda os companheiros. Ele jogou uma partida lá em Recife com outro pessoal, hoje com outro pessoal pela primeira vez. Ele vai render mais do que ele rendeu hoje. Para piorar a já complicada vida do Avaí, Juan fez falta em Dudu, reclamou e levou amarelo. Continuou reclamando e levou vermelho. Mas mesmo com um a menos, o time catarinense assustou no começo do segundo tempo com Joel. O Palmeiras respondeu com um chute perigoso de Jean. Nessa bola aí, o jogo estava parado, mas o lance merece ser mostrado. Olha a defesa do Douglas na cabeçada do Roger Guedes e a bomba que Daverson acertou no rebote na trave. Teve também outro susto, outra vez com Joel, que colocou Jailson para trabalhar. Quem deixou o trabalho no meio do serviço foi Mina, que pediu para ser substituído. Edu Dracena entrou no lugar do colombiano. A Mina é uma dor no glúteo que ele teve, mas eu acho que não é nada preocupante em termos de futuro. Mas a verdade é que o Palmeiras tirou um pouco o pé. Ainda assim, o Verdão quase marcou com o Mike. E na cabeçada de Queno, aparentemente de fácil defesa, que por pouco não fez Douglas se complicar. No último minuto do primeiro tempo, o Avaí tem um jogador expulso, o que muda o comportamento do próprio Avaí no segundo tempo, que ele passa a defender bem mais atrás, e natural também faria igual, e se cria pouco no jogo, o jogo não oferece mais aquele risco, é natural que você tenha uma tranquilidade maior para administrar o jogo. Afinal de contas, nós jogamos na quarta. Foi a quarta partida invicta do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. A vitória sobre o Avaí serviu para acalmar os ânimos, mas Cuca quer mais bons resultados para acabar de vez com a pressão e com a desconfiança da torcida. Eu não consigo ver o Palmeiras errado, tudo errado, tá bagunçado, do Palmeiras torto. Está em quarto lugar, estamos vivos numa Libertadores, que o 1-0 fora é ruim, mas não é o fim do mundo, pode muito bem virar, e foi eliminado para o Cruzeiro num 4-4. Eu não vejo que isso seja motivo para crise, para problema desse tamanho. E entendo que isso ocorre, o peso que o jogador leva nas costas, é pelo que se criou esse ano em cima do Palmeiras. Pelo menos um problema já está resolvido. Cuca não quis responder a nenhuma pergunta sobre Felipe Melo, mas no final da entrevista coletiva fez um pronunciamento para explicar a situação do volante, que não faz mais parte dos planos do treinador e está liberado para procurar um novo clube. No que eu penso de equipe de composição do meio-campo ataque, da forma com que eu jogo, não encaixa a titularidade dele a princípio.
E isso é uma coisa que no futuro iria dar problema, eu não tenho dúvida disso, ele também não tem dúvida disso, então não se trata aqui de laranja podre ou de outras coisas que falaram. Perguntaram se foi só minha ou da diretoria, foi em consenso minha, junto com o diretor, junto com o presidente. Esse é um tema a ser debatido. O Palmeiras tem um futuro bem a curto prazo, onde ele tem que resolver a vida dele no ano. E vai ser rapidinho. Vamos ver. Vai Dudu para a cobrança, deixou ali para o Zé Roberto. Jogada ensaiado, toque, o gol! E o Anderson Daronco decreta final de partida. E o Palmeiras é campeão brasileiro depois de 22 anos de espera. Atual campeão brasileiro, o Palmeiras começou o ano credenciado a ser um dos clubes papa-títulos em 2017. A justificativa para tamanho favoritismo estava apoiada na força da patrocinadora, que não poupou esforços para reforçar ainda mais um elenco já estrelado. Estima-se que foram gastos em torno de 115 milhões de reais na compra de jogadores para a disputa da temporada, com destaque para o colombiano Borja, que chegou ao clube após as boas atuações no Atlético Nacional. Todo esse investimento animou ainda mais os torcedores e a expectativa era das melhores, mas na prática... Com Eduardo Batista no comando da equipe, o Palmeiras sofreu o primeiro choque de realidade nas semifinais do Campeonato Paulista. Derrotado por 3-0 pela Ponte Preta no jogo de ida, o time não teve forças para reverter a situação na partida de volta. Apesar dos aplausos no Allianz Parque na vitória por 1-0, a equipe foi eliminada. Ainda pelo caminho, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a menina dos olhos verdes de todos no clube, a Libertadores. Na competição internacional, o ciclo de Eduardo Batista chegou ao fim com a derrota para o Jorge Wilstermann por 3-2 na Bolívia pela fase de grupos. Espaço aberto para o retorno do mestre Cuca. Esperanças renovadas que aos poucos se transformaram em velhos problemas. Apesar do time estar na briga na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras encarou sob pressão o Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro duelo, em casa, eletricidade de sobra no empate em 3-3. Na volta, em Belo Horizonte, novo empate por 1-1 e a segunda eliminação no ano. Cobranças de conselheiro no hotel após o jogo e paciência da torcida no limite. Michel Bastos tem que jogar. Egídio é o morto. Não é isso. Eu entendo. Só me parar por quê? É bom. Falta pulha. Limite, aliás, que Cuca espera não ter para enfim escalar o que chama de Palmeiras ideal no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, diante do Barcelona de Guayaquil, dia 9 de agosto, na Casa Alviverde. Não é o Cuca que acha o time, é o jogador que se escala. Então, quando ele tem as oportunidades e vai bem, é o natural vocês. Não, eles têm que jogar. O torcedor não é leigo, ele sabe, eles têm que jogar. Eu não tenho pressa, tem que definir um time. Eles vão se definindo ao natural. Então não se trata de não querer definir o time, mas está muito próximo. Eu falei, dia 9, se Deus quiser, eu vou poder pôr aquele time que eu acho ideal, porque eu vou ter todos à mão. E com todo o elenco à mão, Cuca conseguirá fazer com que o Palmeiras reverta a derrota de 1-0 para os equatorianos e engrene de vez na temporada? Cuca falou uma coisa, Miller, que eu concordo plenamente. Criou-se um Real Madrid da América. Isso não existe. Não há jogadores na América do Sul tão diferentes dos outros. Senão, eles estariam na Europa.
Então, o nível, sim, o Palmeiras tem um elenco grande, importante, mas time por time ele não vai conseguir ser muito melhor que os outros. Ele vai ter melhores reposições, porque os grandes jogadores, os fora, realmente estão na Europa. Aí aconteceu esse problema com o Felipe Melo, que basicamente é o seguinte: o Felipe jogou 12 anos na Europa em altíssimo nível e nunca fez marcação individual. E parece que aí é que houve um desacerto com o Felipe Melo. E o mesmo se aplica ao Borja, que estava acostumado a jogar parado, e o Cuca, que é um jogador de saída de lado. E aí o Palmeiras não deverá ter mais, não terá mais o Felipe Melo, e o Borja vai ficar à margem. Como é que você analisa isso tudo? Troca de treinador, o treinador tem outra cabeça, como é que funciona isso? Olha, Flávio, tem quanto tempo que o Cuca voltou para o Palmeiras agora? Quase 2 meses? Mais de 15 jogos já, mais ou menos? Quanto? Uns 15 jogos que já está à frente. O Brasileiro tem 17 rodadas. Uns 3 meses. Não, mas ele deve ter uns 7, 8 jogos só. Um pouco, vai, 10 jogos. Olha, até agora o Cuca não conseguiu dar um padrão tático defensivo e ofensivo para sua equipe. Primeira coisa. Segunda coisa, essa história do Felipe Melo, não sou fã do Felipe Melo, acho ele um bom jogador, acho ele ídolo da torcida, um dos maiores salários do elenco. E pra mim nem parece que o Cuca foi jogador de futebol, porque você afastar um jogador assim e dizer... O Cuca, ele fez, sabe, ele se reproduziu em 3. Chegou, porque uma entrevista que ele falou, ele disse assim: olha, eu cheguei, falei com o diretor, Alexandre Matos, e com o presidente, dizendo que, olha, eu não quero mais o Felipe Melo, em outras palavras. Ora, então quer dizer que ele deu uma de treinador, de presidente e de diretor, e afastou o Felipe Melo. Não concordo com o afastamento do Felipe Melo. Não vinha jogando mal, machucou-se jogando, sempre colocou a cara para bater. É um jogador que ele pode discordar da transição do Felipe Melo taticamente, que o Felipe Melo é um jogador lento. Aí eu concordo com ele. O Felipe Melo é um cara lento, mas ele tem um bom passe. E ele fica sempre na cobertura, domina, e dos laterais quando sobem. O Felipe Melo sempre fez isso muito bem. Ele sempre se posicionou muito bem. Eu discordo do afastamento do Felipe Melo, porque não é possível que um presidente não sabe que o jogador é patrimônio do clube e o treinador é funcionário do clube. Isso é bem simples, ô Flávio. Agora, vários jogos ele jogou com o Felipe Melo. Só agora ele descobriu que o Felipe Melo não cabe na composição tática dele. Eu acho isso muito estranho. Não concordo com essa atitude. E outra, é fácil então chegar, olha, ano passado eu fui bem, então esse ano o Felipe Melo não pode, o presidente tira ele, tira o Fernando Praz, tudo bem. Falhou várias vezes, aí o critério ele aplicou com o Jailson, que estava muito bem no passado e que está muito bem atualmente, sem problema. Aí está tudo certo. Mas em relação ao Felipe Melo, o Cuca foi mal, na minha modesta opinião. Nem parece que foi jogador de futebol. Que afastar um jogador assim, ele só vai procurar outro clube. Oh, pelo amor de Deus. O cara é um pai de família, é um bom profissional. Não sou fã do Felipe Melo. Tem 2 anos de contrato. Exatamente. Um dos maiores salários do clube. Você vai afastar o cara assim? E outra, está muito tempo no clube. Assim, o Cuca está há um bom tempo já no clube e até agora não tem um time ideal. Não tem um time. Como ele disse, dia 9 vou colocar o time que eu quero. Então, a partir do dia 9, se fosse outro treinador, já teria caído. Eu disse há 2 domingos atrás que o Palmeiras, se não abrisse o olho, não ia ganhar nada esse ano. Então, eu acho que o Cuca, em relação a esse confronto com o Felipe Melo, ele foi mal. Discordo da diretoria. Aí a diretoria tem que vir falar: olha, pelo amor de Deus, eu vou mandar embora o maior salário do clube, ídolo da torcida e que está jogando bem. Não vi o Felipe Melo jogando mal contra o Cruzeiro, que foi desclassificado pela Copa do Brasil. O Felipe Melo compôs taticamente o time defensivamente perfeito. Não tem nada de mais nem de menos. Então eu não vejo esse leão todo, esse tormento para mandar o cara embora. Se eu fosse o Felipe Melo, sabe o que eu faria? Eu tenho contrato de 2 anos, vou ficar treinando. Miller, só para te responder, o Cuca voltou para o Palmeiras em maio. Em maio, né? Exatamente. Ô, Maurício, você é palmeirense fanático. E aí, como é que você está vendo toda essa situação? Então, né, é uma situação difícil, na verdade, né? Porque também tem, vocês são jogadores, tem os bastidores, né? Eu não sei exatamente o que aconteceu nos bastidores. Acho que ninguém sabe, viu? Então, Primeiro usou uma palavra interessante, tá estranho. Então, eu gosto, por exemplo, gosto muito do Felipe Melo, né? Mas a impressão que estava dando o Cuca agora, estava jogando com o Bruno Henrique e com o Thiago Santos, né?
parece que o Felipe Melo é um jogador mais de cadenciar ali, né, o meio campo. Ele quer uma transição mais rápida ou uma marcação mais forte. Aí ele tá certo. Eu acho que é nesse sentido, né, que ele falou. Aí, por exemplo, um cara do naipe, que é um nível que é o Felipe Melo, que sempre jogou como titular, jogou na seleção brasileira, Copa do Mundo e tudo mais. O cara jogar e o cara ficar na reserva, aí talvez ele falou, você não tem ainda os 7 jogos aí, vai para o time qualquer. Maurício, nenhum jogador no Palmeiras é insubstituível. Nenhum. São todos jogadores no nível ali, nivelados. Nenhum jogador é insubstituível no atual elenco do Palmeiras. Agora, foi muito mal em relação ao Felipe Melo. Na minha opinião, ele foi mal. O Felipe Melo não fez nada. Se ele der uma declaração, vamos supor. Só vamos supor, não estou dizendo que é verdade. Se ele der uma declaração que o Cuca não gostou, etc. Peraí, não pode falar nada, vou? Quando a gente brigava com nossos treinadores, eu briguei, discuti com o Luxemburgo, eu brigava com o Tele toda semana. E aí? Qual o problema? E aí? Você já viveu esse drama, né? De ser afastado e tal. E aí? Mas aí que você tem garrafa vazia para vender, você pode ser afastado. E você chega e resolve, quem fica com a cara de taxa é realmente o cara que fez isso com você. Estou falando no meu caso. Você tecer o tipo de comentário para o Felipe, né, Melo e do Cuca, quer dizer, na casa do vizinho, é meio que inconveniente. Mas a leitura que a gente faz, a questão ela não é técnica. Né? Por quê? O Felipe é um cara de personalidade muito forte, é um cara contundente, é um cara que comanda o ambiente, é um cara que vai lá... Ele é o líder do time. Vou jogar uma expressão assim, lógico, a gente não quer violência no futebol, a gente, né, usa para que as famílias possam comparecer, mas o futebol é tiro, porrada e bomba. É essa linguagem que a gente vinha antigamente, que é hoje, para você enfrentar um Corinthians e Flamengo como foi hoje. O Felipe é assim, ele brigou com o preparador físico, que é o do Cuca, ele brigou com mais 2 jogadores, questão tipo assim, ele não dá 2 passos para trás para dar 10 lá na frente, ele fala na cara. E o Felipe é um cara autêntico, é um cara transparente, é um jogador diferenciado, para um cara jogar esses anos todos na Europa, jogou na seleção brasileira, ele vinha jogando bem, sim, ele vinha jogando muito bem, e ele tem um comando, quer dizer, há 2 meses atrás, ele era o herói do time, a torcida, nós temos um palmeirense aqui, você pode perguntar a todos os palmeirenses. Ele é ídolo da torcida. É o símbolo. Agora, o perfil do Cuca... Pitbull. Então, o perfil do Cuca... É verdade, Cuca, isso é pura verdade. Então, o perfil do Cuca é assim, eu não vou falar para ele, eu não vou chegar e arrumar uma outra situação, eu vou por cima, eu venho por cima e prefiro tirar, que a questão não é técnica. O Thiago Santos, né? Não é Thiago Santos, o menino? Thiago Santos. Tecnicamente ele é fraco. E o Bruno de não é melhor que o Felipe. Lógico que não. Nem aqui, nem na China. Marcelinho, eu recebi aqui, eu não vou falar, de 2 companheiros repórteres, eu recebi no meu celular, falando que lá em BH o Felipe Melo desqualificou o comando do Cuca na frente do grupo inteiro e que por conta disso eles discutiram e se desentenderam. Então, a leitura que eu estou fazendo, que a gente está fazendo... bem dentro disso. Não é exatamente técnico. Isso. Não é técnico. Ele joga ali, se ele não treinar uma semana, ele joga. Ele joga em qualquer time do Ele Brasil. joga em qualquer time. Não é só lá, agora, a personalidade dele, como ele começou mais... Eu lembro que meu pai falava assim, filho, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Você não fala com a boca, e sim com os pés. E o Felipe tem uma personalidade muito forte. E ele, como teve essas diferenças, e ele chegou e bateu de frente com o comandante. Agora, Marcelo, desculpa te cortar, eu estou com um negócio na ponta da língua aqui. Eu queria ver, Flávio, se o Palmeiras tivesse um clássico ontem, fosse um clássico, contra o Santos, São Paulo ou Corinthians. Eu queria ver se o Cuca teria afastado o Felipe Melo do jogo. Eu acho que é uma briga, assim, muito pesada, porque se o Palmeiras for eliminado da Libertadores... E aí? Teria problema com o Felipe Melo sem Felipe Melo, mas se for eliminado, Vanderlei Nogueira, e aí? Flávio, rapidinho, desculpa, Vanderlei. O Felipe Melo é um cara sensacional. É um cara maravilhoso. Às vezes ele fala pra gente, eu não consigo me conter, eu vejo a coisa errada. Eu falo, Felipe, eu também já vi muita coisa errada, cara. Então, por mais que a autoridade esteja errada, nós temos que ser submisso a ela. Eu perdi 3 Copas do Mundo, às vezes por falar demais. Segura. Ele falou, vou tentar.
Porque questão técnica, ele joga em qualquer lugar. Vanderlei. Bom, em primeiro lugar, eu não acho o Cuca maluco. Se ele tomou essa decisão, ele deve ter os seus motivos. Eu concordo que a decisão não foi tomada por causa desse desencontro tático. Não encaixa no meu time e eu mando você embora. Deve ter muita coisa aí. Muita coisa. Eu respeito muito quem está no comando. Ele sentiu que teria problemas, se é que já não teve. Ficou muito claro na entrevista, quando ele disse que eu sei que teria um problema mais para frente, pelo fato claramente, o Felipe não aceitar a condição de reserva. Então, estamos falando disso taticamente. Mas, além de tudo, há bastidores que todos nós desconhecemos, claramente. Então, eu acho que um treinador que toma essa atitude e tem o aval do presidente, do diretor de futebol, eu acho que ninguém rasga dinheiro. A presença do Felipe lá deveria estar gerando algum tipo de problema. E outro detalhe, vi pouca defesa do elenco nesse momento em que ele foi colocado fora dos planos. Vanderlei, me desculpa, Vanderlei, me desculpa. O grupo não vai se meter, o grupo não vai chegar e falar, porque existe um comando que vem que pode rasgar todo mundo. Um outro detalhe, quando você pega um cara de personalidade, você coloca o cara no banco, o cara não vai conseguir segurar. Tipo assim, você induz o cara ao erro. Não estou falando que o Cuca fez isso, tá? Mas quando você chega e tira um cara que vai ser titular ali com a perna direita, com a perna esquerda, até com a venda, ele é o titular. Agora você coloca ele... Eu não concordo, desculpe, não, Marcelo. Você coloca ele na respeito reserva. O que você está dizendo, eu não concordo. Entendeu? De 17 rodadas ele jogou 5. Eu acho que ele não arrancou esses suspiros que vocês estão dizendo que ele arrancou, que sempre foi brilhante, que jogou demais. Eu não vi isso, respeitando a opinião de vocês. Lógico. Eu entendo perfeitamente que o Cuca, vou repetir, não é maluco. Se ele tomou essa atitude, ele deve ter os seus motivos. Só quem convive com a pessoa é que sabe efetivamente onde aperta o calo. Nós estamos falando de longe. Nós estamos analisando de longe. Não é possível que um time que gasta um dinheirão, que tem um jogador que quando chegou, todo mundo soltou rojões. Nós dissemos que de todo o pacote de entrevistas, de contratações que o Palmeiras fez, essa era a mais eficiente, era a mais brilhante. É o que eu acho, foi a cereja do bolo. E aí o cara descartado depois de alguns meses. Algum problema tem, cara. Um dos problemas é dinheiro fácil, né? Um dos problemas é dinheiro fácil. Porque se você é numa empresa, você não descarta o cara desse jeito. Flavinho, o negócio é o seguinte. Vamos supor que ele estava dando declarações, etc. Mas ele matou alguém? Ele soltou uma bomba lá? Não é possível. É a ditadura do futebol agora? Eu discordo totalmente disso. Eu acho que ele não é um craque. Eu falei, não sou fã dele. Afastar é muito grave. Mas eu não acho que os dois volantes lá jogam 10% da técnica. Não de posicionamento de correr, da pegada da voadora. Qualquer cabeça de bagre faz isso. Agora, de técnica, os dois volantes não jogam mais que ele, não. Eu acho que tem que se colocar... Eu vou passar para o Chico. Chico, só queria... Desculpe. Tem que se colocar um pouco na posição do Cuca. Sim. O Cuca, quando chegou no Palmeiras para substituir Eduardo Batista, todo mundo disse, agora sim. Agora o avião tem um comandante. Agora o avião tem um piloto. Antes não era um piloto. Não tinha condições de comandar aquele espetáculo. Que não é verdade também. Ok. Não é verdade, mas gastou 115 milhões. E se existe uma torcida no Brasil que tem o direito de torcer, exigir, aliás, um título, é a torcida do Palmeiras. Verdade, um título. Verdade. Tá bom. Se fechar o ano sem um título... Então, veio o técnico certo, todo mundo aplaudiu. E o cara toma uma atitude... Porque se é o Zezinho que ele afasta, tá tudo certinho. Ele deve ter seus motivos, gente. Nós estamos batendo, criticando e não estamos conhecendo. Não. Crítica construtiva, não destrutiva, Vanderlei. Deixar claro, não é crítica destrutiva e respeitamos a opinião do comandante. Concordo com o que você está falando. Agora, são críticas de análise e construtiva, não destrutiva. Agora, será que o Cuca também chamou ele no pé do ouvido, foi lá no quarto depois do lanche? Vamos conversar nós dois aqui. É que eu falei dos bastidores, a gente não sabe exatamente, então, né? Mas quem sabe agora, Maurício, eu esclareço. Eu recebi aqui não é o WhatsApp, até um SMS do conselheiro do Palmeiras. O problema foi o seguinte, realmente aconteceu essa briga, essa discussão entre Cuca e o Felipe Melo. Aconteceu.
E foi tudo na frente de todo mundo, inclusive do seu Matos, seu Alexandre Matos. O Cuca falou aqui, ó, aqui quem manda sou eu, não é você. Então você, para jogar no meu time, você tem que fazer o que eu quero, não o que você quer. E o Alexandre Matos viu tudo isso. Então o Cuca esperou o Alexandre Matos tomar uma decisão. E o Alexandre Matos se omitiu. Por quê? Porque ele e o Cuca não batem. Não batem há tempos. Já era assim quando o Cuca foi campeão brasileiro. Quando o Cuca foi campeão brasileiro, ele já não sentava na mesma mesa. Então, o problema foi esse. Quando o Cuca percebeu que o Marcelo Matos ia jogar, ia deixar o Felipe Melo tumultuar o ambiente e não puni-lo, que devia ser punido, que disse que a briga foi feia, não houve esse negócio de aproximação, como o Marcelinho Carioca falou. Então, a briga mesmo, por trás do Felipe Melo, está uma queda de braço entre o Cuca e o Alexandre Matos. Então, quem vai pagar o pato são uma entidade, que é o Palmeiras, que vai perder um baita do jogador, e o Felipe Melo, que joga qualquer time. Qualquer time, Felipe Melo. Eu concordo com eles. Chico, eu não... Agora, o Cuca tomou uma decisão... Então, execrando o atleta. Mas quem devia ser execrado... Quem devia ser execrado é o senhor Alexandre Matos, que viu a briga e devia ter tomado uma decisão. Ou manda o Cuca embora, ou manda o Felipe Melo embora. Aí o maior erro, Flávio, o maior erro aí é do presidente e do diretor. Eu nunca vou aceitar um treinador chegar assim, olha, não trabalho com esse jogador, ou ele ou eu. Que isso? Ô Flávio, e ano passado, detalhe, o ano passado, o Cuca tinha uma luz lá na frente. Chamado que está lá no Manchester. Gabriel Jesus. Ele tinha uma luz lá. Esse ano ele não tem essa luz. Gente, eu só queria dizer, o Alberto Helena vai encerrar o tema. Só queria dizer o seguinte: o Felipe Melo, me parece que não é um juvenil, que a gente não sabe qual é o comportamento dele, hein? O cara, ele jogou 12 anos em altíssimo nível na Europa. Verdade. Foi o maior volante da Itália, foi o maior volante da Turquia. Um cara que sempre foi de uma personalidade forte. O Palmeiras contratou um cara de personalidade forte, queria que ele chegasse aqui e fosse quem? A fada madrinha? Então não traz. Então não traz. Você tem que saber o que você está fazendo. Isso é uma coisa que você não pode querer que o jogador seja o que ele não é. O cara tem a personalidade dele. Então quem trouxe errado. E se trouxe, o cara tem que saber. Aí que o diretor tem que chegar pro Cuca, o presidente, para peraí, nós investimos milhões nele. Ele é um dos maiores salários do clube. Como é que eu vou mandar o cara embora? Mas não fizeram isso. Esse foi o erro deles. Fogo no circo. Esse foi o erro da diretoria. Mestre Helena, pra gente encerrar o tema e falar de São Paulo, que fez um sucesso enorme. Eu acho bom. É o seguinte, eu sempre achei, desde o início, que a própria contratação do Felipe Melo, de quem eu era fã, sempre gostei do futebol dele, embora ele tenha regredido muito, natural com o passar do tempo, você que vai envelhecendo, vai diminuindo a capacidade dele de produzir. E achei uma má contratação para o panorama do Palmeiras. O Palmeiras tem o Moisés, que é absolutamente extraordinário como volante. É o jogador que está fazendo falta nesse time do Palmeiras até hoje. O Palmeiras está nessa indecisão, nessa oscilação toda por falta da presença do Moisés, que está aí se recuperando. Parece que esse mês aqui ele vai poder voltar. Tinha que quebrar um galho ali com uma armação melhorzinha. Por quê? Porque a personalidade do Felipe Melo e a cabecinha do Felipe Melo, porque ele joga a bola muito bem, mas ele tem uma cabecinha desse tamanho. Essa coisa de sair por aí arrotando grandeza, eu dou porrada, eu bato, eu faço, eu sou líder, aqui é coração, é raça. Isso aí tem um pouco de autenticidade e muito de propaganda, falando claramente. Sabe como é? Eu quero ganhar o coração da torcida. Você não sabe essa história, como é que é, né? Que vestiu o manto, não sei o que e tal. E a torcida vai, porque o brasileiro é um bando de rebanho, né? É um rebanho de ovelha que o cara faz assim e todo mundo vai atrás e tal. Então ele não se encaixou na coisa.
foi errado o cara que escolheu para ir buscar. Quem indicou o Felipe Melo para trazer para o Palmeiras errou. O Cuca, que não consegue acertar o time até agora, ele tenta fazer isso eliminando aquilo que ele considera negativo. E provavelmente a questão toda seja mesmo no relacionamento. Não é a questão tática, embora técnica muito menos, porque ele é um bom jogador. Também não é um monstro, mas é um bom jogador. E a questão tática tem uma certa verdade, porque ele é muito lento. E precisa de um volante mais ágil, que saia, que cubra e tal. Que não é também o Thiago Santos, também não é essas coisas. É um jogador muito limitado. Mas, na verdade, a questão é pessoal.